Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui, certo meu amigo Laurice? Opa! É isso aí. Estamos mais no quinto Plutzcast e hoje temos uma visita mais que especial, uma presença ilustre, né Laurice? Com Podemos certeza. falar assim? Muito especial receber aqui no estúdio da Plutzcast nosso amigo Alberto Baioni. É isso aí. E para fazer aquela coisa, poxa, mas cadê o Beto, né? Cadê o Beto? Mas nós vamos fazer o seguinte, já que a gente vai falar, pessoal, de mágica, nós vamos falar de ilusionismo, vamos falar de muita coisa boa e a gente vai aprender muito, né? Eu vou chamar de Beto, porque a gente já se conhece há um tempo, então com o carinho que a gente tem, então o que eu vou fazer? Laurice, todo mundo fala abracadabra, fala até algumas, né, de mágica, de ilusionismo, faz alguma coisa. Meu, hoje é o seu dia de, né, faz alguma coisa que o Beto apareça, o Alberto Baioni apareça para nós. Então vamos usar a varinha mágica da Plutz, né? É isso aí. Então... É isso aí, Beto. Feliz de você estar aqui, feliz da tua presença. Eu sei que a sua agenda é muito corrida, né? Você está no Brasil, você está fora do Brasil, você tem muita coisa. E a gente, assim, agradece demais, cara, o teu carinho. Você sabe o carinho que a gente tem por você, o respeito, a admiração pela pessoa e pelo profissional, né? Que é o Alberto Baioni, mas aqui, né, pela intimidade, é Beto. Beto, muito obrigado, cara. Obrigado mesmo de todo o coração pela tua presença aqui no nosso quinto Plutzcast. Que é isso, Adriano. A honra é toda minha, de verdade. Fiquei muito feliz com esse convite de estar aqui. Esse, sem dúvida, é um momento mágico. É isso aí. É um momento mágico e realmente a mágica é isso, né? Quando você falou de aparecer, né, Laurice? Fazer de aparecer, né? Olha o trabalho que dá para você colocar alguma coisa realmente em evidência para aparecer. Então é tudo um processo. É isso né? aí. A gente brinca, mas vocês que fazem a mágica. Muito obrigado, é uma grande honra, de verdade. Laurice, Adriano. Eu que agradeço. Seja muito bem-vindo. E aí Obrigado. vou contar um pouquinho, né, Laurice? Acho que contar um pouquinho, assim, de como eu conheci, né? De como que foi, né, a primeira, vamos falar assim, a primeira aparição, o primeiro trabalho. Nós fizemos foi 2019, né, Beto? 2019. 2019. Nós tivemos aí, junto com o Cristiano Franco, que é da Spade, nós fizemos um trabalho bacana de trazer, nós trouxemos, né, o Isao Yamamura, né, que assim até, né, Laurice, mandar um grande abraço, né, faz tempo que eu não falo, a gente segue eles nas redes sociais, a gente sempre tem o contato, mas mandar um grande abraço, né, para o Isao Yamamura, depois vocês vão seguir ele também aqui, né, uma pessoa fantástica, né, ele é conhecido no Brasil e no mundo todo, né, uma pessoa, né, ímpar nessa questão, você sabe, na questão da mágica e do ilusionismo, ele começou com isso. E aí em 2019 a gente trouxe, né, o Luz e Sombra, a Magia da Vida, né, que a gente colocou, acho que foi mais de 400 empresários dentro do complexo, né, que a gente fez, foi um evento à noite, foi muito legal. E aí nessa oportunidade, né, inclusive o Luz e Sombra e Magia da Vida é também com o Fernando Mora, né, que é nosso amigo. Sim. E a gente fez realmente esse trabalho, né, fantástico. E aí veio, né, por todos os bastidores, por toda aquela questão de todo o trabalho, e aí a gente conheceu, né, o Beto. E foi muito legal, né, conhecer todo o teu trabalho, Beto, que você faz realmente, né, assim, nos bastidores da mágica e do ilusionismo, né? Então acho que hoje, né, quanto tempo você está com o Isao, né, que você conhece ele e os trabalhos que você desenvolvendo com ele, quanto tempo já faz? Com o Isao são 7 anos. 7 anos. 7 anos que eu tô com ele e no começo era dividido. Eu tinha uma empresa e comecei a fazer alguns trabalhos com ele. Legal. Mas chega uma hora que a gente tem que tomar uma decisão. É isso aí. E aí seguimos aí 7 anos aí firme com ele. Que bacana. E aí foi né, o primeiro evento que nós fizemos, que realmente foi um show, né? Foi muito legal, né? A gente realmente, quem conhece, né, o Luz e Sombra e a Magia da Vida, foi muito legal. Até hoje, sabe, Beto, assim a gente tem, e alguns clientes, né, Laurice, que a gente vai, e o pessoal comenta, realmente, né, poxa, quando que vai ter o próximo, como que foi, claro, depois veio a pandemia, a gente sabe, né, de tudo que aconteceu, mas foi assim, marcante, porque hoje a gente teve amizades já construídas e novos relacionamentos, né, que impactaram pessoas daquele realmente trabalho que foi feito, né, e foi muito feliz. E depois disso, aí nós começamos a fazer trabalho até de coaching, né, fizemos um curso, né, vamos falar assim, juntos, e aí a gente ficou amigo, a gente ficou, né, em 2020 e 2021, na verdade foi 2020, na pandemia, nós fizemos fizemos no Instagram, nós fizemos uma live, Sim. Lembra bem? A gente fez acho que a live foi muito bacana. Ilusões transformadoras da live. Isso aí, foi muito legal, né, que eu falei assim, foi
tá bem impactante, né, para as pessoas, saber um pouquinho da tua história, saber um pouquinho realmente da questão né, do ilusionismo, a questão da mágica. Então, realmente, né, depois tem várias coisas aí que a gente acabou, né, fazendo junto, mas é isso. Então, assim, muito feliz de você estar aqui, compartilhar um pouco da história, né? Então, fiquem ligados que vocês vão ver a história aí do Beto Bagnoni, um cara que realmente faz a diferença e vai ser muito legal para nós. Beto, mas como tudo começou, cara? Vamos falar assim, de onde veio para você a mágica, né, e o ilusionismo? Tem diferença quando a gente fala mágica e ilusionismo? Eu lembro que eu comentei, você tinha comentado alguma coisa, mas a gente pode falar até para o público, tem alguma diferença quando a gente fala mágica e ilusionismo? Olha, tem diferença, mas na parte de aplicação, na parte de como a coisa acontece. Porque quando se faz mágica, você precisa de alguns recursos, ilusionismo precisa de outros. Quem é mágico não está habilitado para fazer ilusionismo, porque o mágico, ele administra pombos, baralhos, tudo que depende dele. Sim. Até o próprio Issal fala que o pombo não vai no Ministério do Trabalho, não faz greve, né? Eles não... E o baralho também fica no seu controle. Sim. E quem trouxe essa diferenciação foi o próprio Issal. Sim. Né? Porque ele precisava se diferenciar para poder colocar o ilusionismo. Porque quando você vai vender um show com baralho, é um preço. Porque você só tem um baralho lá, então tudo bem. Quando você vai fazer ilusionismo, você precisa de recursos de liderança, porque é a equipe toda que faz o ilusionismo acontecer. Sim. Você tem recursos de logística, transporte, então você realmente precisa ser um gestor para a coisa acontecer. Quando você vê um show de ilusionismo grande acontecendo, ali teve um outro trabalho que não é só aquele efeito lúdico, né? Por isso que precisava dessa diferenciação, porque ela vale mais, ela custa mais. Sim. Então, o próprio Issal que colocou esse termo ilusionismo aqui no Brasil para diferenciar esse trabalho. Não, é um trabalho que é mais sofisticado, é um trabalho que você precisa de um skill a mais para ele acontecer. Legal. Mas no termo da palavra, quando se fala mágica e ilusionismo, até lá fora se usa muito magician, né? Sim. É igual, eles são sinônimos, pode-se dizer. Eu até ainda falo mais que, através do ilusionismo, você pode gerar uma mágica na pessoa. Que Legal. mágica é aquilo que encanta, né? Você vê algo, você fala, nossa, isso aqui me encanta. Eu vi uma criança brincando, a honestidade de uma criança, isso é mágico. Então a gente pode realmente, né, subir uma oitava desse termo. Legal. E aí também, como você falou de encantar, né, a gente pode falar encantar as pessoas, encantar clientes, colaboradores, então tem muita coisa. Voltando só um pouquinho, Beto, você comentou da diferença até do próprio Issal, que eu me lembre, até você, né, falar rapidamente, mas se eu não me engano, Laurence, foi no Fantástico, né, se eu não me engano, acho que começou na questão lá, foi da Glória Maria, que ele veio para o Brasil realmente com essa questão, né, parece que ele estava, ou fazia alguma coisa em Las Vegas, se eu não me engano, alguma coisa a história dele, mas ele veio e aí a Glória Maria perguntou, né, se ele era mágico, né, se tinha aquela coisa. Ele falou assim, não, a gente faz ilusionismo. E foi aí, né, eu não sei se foi na década de 80, 90, e aí que realmente ele foi lançado, né. Depois ele fez, né, caminhões desaparecerem, aviões, eu sei que tem um trabalho gigante, né, quem acompanha ele sabe, né, que ele é conhecido no mundo todo. Então acho que foi isso, né. Foi em 93, que quando ele fez a aparição no Fantástico, ele foi para Las Vegas, e lá ele viu o maior espetáculo de ilusionismo, né, Siegfried and Roy. Então, Sim. Era um espetáculo gigantesco, né? Trilhas do Michael Jackson, tigres apareciam no palco, e ele voltou com duas frustrações, né? Como é que eu vou trazer isso pro Brasil? Sabe, é impossível, isso realmente era impossível de fazer. Na década de 90, né? Década de Importação, 90. Poxa, era... Não tinha fornecedores aqui, hoje a gente encontra fornecedores para luz, para tudo. Sim. Naquela época, você estava realmente num deserto. E a única coisa, olha como é que é interessante, né? Quando você tem alguma coisa no coração, né, às vezes você toma algumas decisões, você faz algo sem saber por que você fez. Mesmo sem ter uma utilidade prática, sem saber para que ele ia fazer, ele comprou uma planta de uma levitação. Levitação é onde a mulher fica levitando no ar, uma né? mesa, né, tal. É uma mesa, e aí ele trouxe a planta só. Chegou no Brasil, mandou um serralheiro fazer, né? Uma bugiganga, não tinha nem onde colocar. Ele até brinca que ficava levitando a namorada que ele tinha na época lá. Só que, você vê, para que ele ia fazer aquilo? Só atrapalhava, mas aquilo alimentava um sonho que ele tinha no coração dele. Legal. Né? E quando a Glória Maria convidou ele para fazer o Fantástico, veio através de um outro produtor que quis colocar ele junto com outros mágicos. Falou, olha, eu tenho aqui, eu quero 3 mágicos, eu pago R$100 para cada um. Ele falou, não, mas eu tenho minha levitação, a levitação é mais cara para levar. Não, se você quiser, o problema é seu. Porque ninguém está pedindo para que você faça número de levitação. Pega um baralho e faz igual aos outros mágicos.
E ele teve vontade de ser grosso, de ser realmente arrogante, porque ele estava ferindo o sonho dele naquela época, né? Só que ele não fez isso. Só que o cara estava fazendo o papel dele. Dentro do cara, ele não tinha, esse produtor, ele não tinha nenhuma má intenção. Ele estava fazendo o que ele tinha que fazer. E ele que convidou o Issal pro Fantástico, falou, olha, tem uma gravação no Fantástico, eu preciso de 3 mágicos. Quer ser um? Ele falou, vou. Ainda a matéria não era nem tão boa, era Brasil na pior crise econômica, só mágico para sobreviver. E isso que foi bom, porque quando ele foi falar com a Glória Maria, que ele viu isso, ele falou, não, só que é o seguinte, eu não sou mágico, eu sou ilusionista. Legal. Qual a diferença? Não, o ilusionista faz coisas maiores, tem equipe, inclusive, eu posso fazer você levitar. Nossa, é mesmo? Posso, inclusive eu vou aí com a minha equipe, a gente faz tudo, né? Então tá bom, quinta-feira a gente grava, isso era terça-feira, ele desligou o telefone e caiu na real, não tinha nada, né? Só tinha uma bugiganga lá. Só que você vê, né? Quando você tem um sonho, você tem algo no coração e você confia, né, as coisas acontecem. Isso aí. Foi em cima disso que ele conseguiu, através aquela indício daquele sonho, transformar o que ele virou hoje. Legal. Né? E ele com certeza, né, Beto, até a gente já falou algumas vezes, mas ele também foi uma inspiração, né? Como, se eu não me engano, é o David Copperfield, né? Não sei se isso se pronuncia, mas acho que ele. Quem foi os mágicos, os ilusionistas, que você começou a aprender, ou você começou a se identificar com esse pessoal? Acho que com certeza o Issal foi um deles, né? Para você na tua infância, né? Aquela coisa assim, na sua juventude. Sim, o Issal tem uma história muito interessante, né, do começo, porque eu já vi ele na televisão fazendo umas mágicas ou outra, mas até então era muito distante. Era um japonês que nem tinha cara de brasileiro, era cara de estrangeiro, mesmo? fazendo umas mágicas, fazendo umas coisas legais lá, e era muito distante. E eu lembro que quando os meus pais se separaram, o meu padrasto, que era o atual namorado da minha mãe na época, para fazer uma graça, levou a gente lá passear e ele viu que eu tava vendo um kit de mágica e ele falou, ó, pega pra você de presente. Né? Era um kit que tinha um japonês estranho na capa. Né? E foi numa época difícil, né? Inclusive no dia que eu peguei esse kit aconteceu uma coisa muito marcante, porque meu pai nunca aceitou esse término da minha mãe, né? Nunca aceitou. E ver ela com outro cara, isso foi muito difícil. E nesse dia em específico, eu lembro que quando nós entramos em casa, o meu pai, ele foi lá e começou a gritar com a minha mãe, eu só ouvi os barulhos no fundo, né? Sim. E assim, dentro de mim ficou uma voz que eu devia ter falado alguma coisa, eu devia ter ido lá. Pô, minha mãe é a pessoa que eu amo, né? E de repente vendo outra pessoa que ama meu pai, indo lá eu só ouvi os gritos lá na cozinha, né? Sim. E eu tava com uma coisa na mão que era a caixa de mágica desse japonês estranho. Daí durante esse tempo, essa mágica, essa caixa, foi o que eu comecei a me desenvolver, comecei a aprender, comecei a brincar. E ela acabou me dando um superpoder, essa caixa de mágicas. Né? Você fazia alguma coisa, você mostrava para as pessoas. Então, começou a nascer um sonho ali. E se será que dá para ser mágico? Né? Será que dá para ser isso? E, no fundo, não dava porque eu não era bom na mágica. Mas não porque eu não acreditava, porque as pessoas diziam que eu não era bom. E eu acreditei nisso. Quando eu fui crescendo, eu acreditei que não era para ser mágico, e segui o caminho normal, que foi o caminho empresário, né? Aí... Como que é, né? Essa questão do poder da palavra, né? Beto, acho que é impressionante. E o Laurice fala muito isso, né, Laurice? A questão do seu superpoder. Superpoder. Né? Então, assim, eu tenho certeza que quem nos está realmente ouvindo, você tem um superpoder. Então, assim, acho que essa história, Beto, esse início da tua história foi importante. Então, muitas vezes as pessoas colocam pontos negativos, né, Laurice, nos nossos superpoderes. Com certeza. E quem assistiu os podcasts, os Plutzcasts anteriores, vai ver realmente isso. As mensagens que ficaram, né? Que é a persistência. O que vale é a persistência. E você ali persistiu. E ouvindo, cara, assim, degustando a tua história, Alberto, todas essas questões, eu percebi, assim, que os momentos da nossa vida, os mínimos detalhes dos momentos, o aqui e agora, que na verdade são a mágica da vida, né? Esses momentos que tornam a vida mágica. E os demais, esse superpoder todo, realmente, ele leva para o ilusionismo. Mas a nossa vida, eu estou percebendo aqui na nossa conversa, ouvindo vocês, que cada instante da nossa vida realmente é uma mágica, né? É uma mágica. E ainda, eu até falo um pouco mais dessa questão de superpoder,
Porque eu fico vendo, qual que faz a diferença hoje que eu vejo das pessoas, né? E é muito comum as pessoas que têm coração aberto para aceitar, coração aberto para ouvir, Sim. elas realmente alcançarem o próximo passo. Porque eu trabalhava numa empresa, antes era funcionário, e eu achava que só quando eu tivesse outra situação é que as coisas iam ser diferentes. Eu me economizava lá. Eu lembro que meu chefe chegava e falava assim, puxa, você é um rapaz inteligente, você é um rapaz com potencial, por que você não vai para lá? E eu achava que era o meio que me constrangia. Não, com esse meio não dá. Montei uma empresa durante 14 anos, onde eu era o chefe da empresa. Eu e minha irmã, a gente trabalhou juntos lá. E sabe o que aconteceu? Nada diferente, eu repeti os mesmos padrões, porque não tem nada a ver com as circunstâncias. Sim. Nunca tiveram a ver com as circunstâncias. Eu me economizei. Foi quando eu tomei a decisão, realmente, de sair daquela empresa. Eu entrei numa empresa, que foi a empresa com Issal, e comecei lá, puxando cabo, carregando caixa. Pô, vou fazer mágica, eu tô fazendo o que aqui? Às vezes você está trabalhando, às vezes sem cachê nenhum, né? E as pessoas de lá, elas vinham com o mesmo padrão, Adriano. Elas vinham assim, mas você está fazendo demais, isso aí ninguém vai te valorizar. Só que no meu coração eu sabia o porquê que eu estava fazendo, eu não estava me economizando. Ali eu tinha encontrado talvez um propósito ali, eu sabia o porquê eu estava fazendo. Isso é o que faz toda a diferença. Quando você encontra isso, as pessoas de fora não vão ter filtros para entenderem você. E aí você vai parecer louco, fora da curva. Fazia, saía de madrugada, voltava, ficava sem comer, sem dormir e fazendo. E hoje... Essa palavra, Beto, é muito forte. Propósito. Propósito, né? Então, assim, voltando nessa questão da caixa, né, de mágica que você ganhou, num momento tão turbulento para você, foi tão marcante que você, naquela caixa, você começou a se descobrir, né, como você mesmo disse, né, as pessoas falaram muitas vezes, você não dá para isso, você não sabe fazer mágica, você não é mágico, né? Você não tem, né, habilidade para isso. E aí você saiu de uma empresa, né, que você acreditava que fazia o mesmo, e aí foi, né, para o projeto, né, vamos falar assim, da empresa do Issal, e lá como carregando cabo, caixa, fazendo o que for, mas o sonho e o teu propósito estava dentro de você. Isso daí é uma coisa assim que acontece, né, Laura? Quando a gente tem trabalhos, graças a Deus, em várias empresas, a gente fala que realmente o propósito, tanto da pessoa quanto da empresa, tem que ser colocado isso, a gente coloca, né, como uma marca, se a gente colocar, né, que nem o Plutz, né, Cast, né, então assim, é o nosso propósito, né, que o propósito nosso, né, da Plutz, até em pessoa, é fazer, né, Laura, é fazer a diferença na vida das pessoas e das empresas. Então, quando a gente tem esse propósito, por mais que seja difícil, e a gente fala, né, isso está escrito na Bíblia também, né, que eu falo assim, está escrito lá que não vai ser fácil. Quem falou, né, no mundo, né, tereis aflições. Então assim, mas eu venci o mundo, né? Jesus falou. Então é aquela coisa, não vai ser fácil, mas o propósito, o sonho está dentro de você, isso daí não tem como. Pode passar o tempo, né, Beto? O tempo pode passar, mas é uma outra coisa importante, né, que até eu queria que você passasse para o pessoal, que é legal vocês saberem assim, a gente cresce, a maioria das vezes a gente cresce no deserto. Então naquele período, né, até para você contar pra gente, o período que você ficou nos bastidores, vamos falar, arrumando cabo, caixa, acordando de madrugada, fazendo, né, qual o período desse para você chegar até o momento de você fazer toda a preparação, toda, vamos falar assim, a estrutura para o Issal hoje, né, que eu sei que você, né, eu não sei como é o nome, né, se é um gerente, um diretor ou um coordenador, mas sim, você é uma das principais pessoas dentro da empresa do Issal que fazem realmente acontecer. Então assim, e você cresceu no deserto, né? Naquele momento, mesmo com a tua, mas o propósito e teu sonho, realmente, você estava firme. E aí, em que momento foi que você falou, poxa, agora eu comecei a ser mágico ilusionista? Que momento que foi esse, Beto, para você, que você seguiu, falou, poxa, agora realmente, as pessoas que muitas vezes me olharam que não tinham, né? Eu muitas vezes não sabia nem fazer com o baralho, né? Muitas vezes dava errado, né? Qual foi esse momento assim que você falou, poxa, agora realmente eu comecei a entender, comecei a fazer o meu propósito virar realidade? Legal. Eu acho que assim, se a gente for eleger um momento, eu acho que é muito ingrato. Porque às vezes um momento te prepara para o outro, e é a montante de acontecimentos que vão te preparando. E se você olhar para trás, quando você conecta com esse propósito, você nem sabe por que você toma as decisões.
Porque não foram só carregar cabos. Quando a situação aperta no deserto, como você falou, Adriano, é onde você precisa tomar uma decisão. Sim. E as pessoas fazem o quê? Elas vão para o lado que é mais fácil, que é mais confortável. E o deserto, a aprovação, ela realmente mostra quem que você é. Ela mostra os seus valores, o que você é de verdade. Que é muito fácil a gente se iludir com quem a gente é. É muito fácil a gente iludir, falar que a gente é pessoas honestas, respeitosas, que a gente coloca Deus em primeiro lugar. Mas e quando a coisa aperta? Quem é você? É isso aí. Né? E é nessa hora em que você tem a oportunidade de se provar. Em 2020, na pandemia, eu tomei uma decisão. Né? Eu tinha um apartamento lá em Guarulhos, apartamento meu, morava lá, sacada, num bairro central. Eu e da minha irmã esse apartamento, né? E eu tomei uma decisão, porque eu falei, não, eu preciso realmente mergulhar, se eu quero isso, eu preciso mergulhar. E eu fui morar no próprio galpão da empresa. Sabe, até meu pai ele conta que pareceu um negócio de filme, que você põe o pé na porta, você vai e fala, não, aqui dá pra colocar um colchão, dá pra ficar aqui. Sim. Eu fiquei quase 3 anos lá. Olha só. Né, morando lá, você abrir mão de um conforto, abrir mão de... Por quê? Porque eu precisava aquele momento pedia, que foi o momento da pandemia, onde os eventos acabaram. Sim. Nessa hora, eu podia retomar um projeto com a minha mãe, eu podia partir para outro lugar, voltar a fazer aquilo que eu fazia antes. E o que faz a gente persistir, né, Lawrence, como você colocou? E eu acho que a gente só não consegue algo, não é porque a gente não tem capacidade, não é porque a gente não tem inteligência, ou porque a gente nasceu preparado. É porque a gente não fez o que precisava ser feito durante o tempo que necessário. Perfeito. Legal. Se você fizer o que precisa ser feito no tempo que precisa ser feito, Seja é o que inevitável. for, né? Seja o que for, é inevitável. Você alcança. Só que as pessoas não têm musculatura para aguentar. E a falta da musculatura vem da onde? De um propósito. Quando a gente quer alguma coisa, a gente pensa em quê? Em fazer. Não, o que eu tenho que fazer para ter isso? Legal, você vai fazer. E se você cair nesse ciclo, você vai ser escravo do fazer. Vai ter que sempre fazer para ter, fazer para ter. E você esquece do ser. Quem que você é? E quem você é está ligado com a sua identidade. E sua identidade é aquilo que você é quando a situação aperta no deserto. Então, não dá para eleger um momento. Mas, se a gente voltar para trás, teve uma situação onde acabou algumas inseguranças que eu tinha. Sim. E foi uma aprovação. Foi no Festival de Parintins, quando nós fomos, e foi um dos primeiros festivais grandes, o segundo maior festival do Brasil, Parintins, e eu nem sabia o que eu estava fazendo lá. Eu fui, o Sal já tinha uma grande confiança em mim nessa época, Sim. Hoje eu sou um braço direito dele, como você falou, e cheguei lá, por ser Guarulhos, fui sozinho para o aeroporto, Sim. e o pessoal perdeu o voo. Tinha um técnico antigo lá, que ele entendia de todos os mecanismos que era para ser feito de ilusionismo, e eu cheguei sozinho lá no festival. Fui recebido pelo presidente do festival, ele me apresentou, e lá que eu vi o tamanho da... É um mega evento, né? É um mega Falar evento. em Parintins é um mega evento no Brasil, né? É. Tem pessoas que vêm de fora para esse evento. Né? Do mundo inteiro, as Do pessoas mundo inteiro, vêm lá é. para presenciar esse festival. E é nosso, lindo, viu? vamos falar assim, é o carnaval, é o nosso carnaval, vamos falar assim, né? Do Rio, de São Paulo, mas lá em Parintins, né? Parintins, e é lindo. Culturalmente, assim, ele, na minha opinião, ele passa, assim, o carnaval. O carnaval ele tem todo um outro... Sim, né? Tem todo um outro glamour, mas o festival traz Legal. outra questão cultural. E aí você chegou antes do pessoal, mais Cheguei cedo? antes, cheguei na noite anterior. Sim. E na manhã seguinte ia ter a reunião, ia ter a coletiva de imprensa e depois a reunião para definir quais eram os atos de ilusionismo que iam acontecer. Sim. E na minha cabeça estava definido, se o pessoal não chegar a tempo, eu vou falar o quê? Olha, não sou eu, não é comigo o negócio, não é comigo, vamos esperar o pessoal chegar que depois a gente conversa, porque eles é que entendem. E quando chegou na mesa, eu lembro até hoje, estava o presidente, que era o Babá, estava o Eric Nakanomi, que era o diretor artístico, toda a equipe, o historiador, estava todo mundo. E pouco antes de começar, entrou a secretária e falou, o rapaz dos fogos está aí, ele quer dar uma palavrinha com você. E o presidente falou, então manda ele entrar. Entrou ele e mais umas 5 pessoas da equipe, né? Sim. E ele falou assim, ô seu Babá, tudo bem? Cara, esse presidente bateu na mesa, ficou em pé e falou, olha, tudo bem, foi o que o meu avô falou para minha avó e depois vieram 9 filhos. Para, eu só quero entender uma coisa. Você falou que vai começar um fogo lá e vai acabar lá. São 800. Se falhar um, você não vende mais fogos para a Amazônia inteira. Você entendeu? Não, só quero saber se você entendeu. Entendi. Então tá bom, pode se retirar. Mas assim, o que eu tô falando aqui é fichinha. Ele falou com eu lembro que eu vi a veia dele aqui pulsando. Aquela autoridade, né? Aquela pressão, né? Aquela pressão. E na hora que ele sentou, bom, senhor Alberto, o que nós vamos fazer aqui de ilusionismo? E na hora... surgiu o ilusionista, nós vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, porque eu falei, ali eu não tenho como fugir.
Ali eu não tenho como falar. Aqui ele se enfrentou, tive que enfrentar. Vamos supor, aquela questão até de, eu acho que, não sei, né, pode ser, acho que passou um filme naquele momento do cara dos fogos, né, passou um filme, não sei se da caixa de magia, daquele momento, né, que você teve lá, né, com os seus pais, acho que passou um filme de quando você estava dormindo, né, no galpão, você falou, poxa, é agora ou é agora? E você estava preparado, né, Beto? Acho que é grande, aquele momento você estava preparado com o teu propósito, com o seu sonho. E eu não sabia. Então. Aquele momento revelou, eu não sabia que eu sabia fazer aquilo. Né? E outra, se eu tivesse a possibilidade de fugir, eu teria fugido. Então, olha que interessante, né? A gente às vezes olha com maus olhos para situações em que a gente está preso, situações que a gente acha que não tem saída. Sim. Mas essa situação faz a gente enfrentar, e quando a gente enfrenta, a gente sabe a força que a gente é. Eu lembro que até hoje eu peguei uma folha, dividi ela em seis quadrantes, Sim. porque cada dia do festival eram dois efeitos. Sim. Coloquei, discuti. No que acabou a reunião, o pessoal gostou, falou, não é isso mesmo, vamos partir. O Issal chega na sequência. Né? Ele pega, ele olha a folha, faz assim. Bom, isso mesmo. Sabe? E tipo, a aprovação foi imediata. E na hora eu falei, pô, eu sei fazer. Por que eu tô me economizando? Por que eu tô... Sabe aquela voz em que, de repente, que a única coisa que eu pude fazer naquela situação foi abraçar a caixa e ficar quieto, sabendo que eu tinha que fazer alguma coisa, aquela voz ficou presa. Né? Naquele momento aquela voz saiu. Aquela voz saiu e aí ela não... Quando o assunto é ilusionismo, ela não se calou mais. Que legal. E esse momento foi um momento preparado, desenhado para você, né? Desse festival, nessa mesa, nesse cenário exatamente como foi desenhado para você. O show, tudo era do Issal, mas quem recebeu o presente, a mágica aconteceu com você. Que legal isso, né? Ali foi, o presente foi para você. Foi meu. E como você mesmo disse, Beto, não tem um momento. São vários momentos, né, que aconteceu. E por mais que a gente pense, foi a preparação, né? A tua preparação. Então, desde a caixa, desde aquele dos 3 anos, desde carregar cabo, desde deixar, né, ficar sem dormir, sem muitas vezes comer, a refeição, em vários momentos foi toda uma preparação, por isso que a gente falou um pouco antes, que a gente cresce no deserto, mas aquele momento foi realmente, né, para você foi fundamental, para aquele momento, como o Laura falou bem, era o teu momento. Então aquele lá você teve, podemos chamar de liderança também, porque você teve, né, aquele momento de falar, poxa, eu vou ter um líder aqui, né, ou eu tenho que tomar a decisão, e basicamente o líder é isso, né, ele toma a decisão quando é para ser tomada. Né? Eu ainda vou pro lado mais irônico, eu falo que é soltar a franga. É isso aí. No bom sentido, né? Sim, porque mas você soltou, né? Não se economizou, soltou a franga. E o líder, né, que estava dentro, vamos falar assim, né? Tava lá, quietinho, ele sobressaiu naquele momento que você falou, não, deixa comigo aqui que eu vou fazer. Tanto é que o Sal aprovou, né, depois. E como que foi? Assim, foi um momento mágico para vocês, não foi? Acho que Assim, essa parte é a parte bonita da história, né? Sim. Porque eu lembro que na proposta anterior tinha se vendido uma levitação de um estandarte, uma bandeira, só que, pensa, uma área toda aberta, não tem, imagina um estádio, não tem onde você pendurar nada com cabos para aquele efeito. E eu sustentei a ideia, eu tentei contornar com eles lá, eles falaram, não, a gente quer que isso voa. Legal, desenhei, eu lembro que o Issal chegou e falou, bacana, gostei, mas como é que a gente vai fazer isso acontecer? Eu falei, olha, eu esperava que você soubesse. E aí a gente foi construindo junto, porque legal. O Issal, se a gente contar nos dedos aqui, quantas vezes ele sentou para me ensinar um truque? Acho que ele me ensinou uns 2 truques ainda, sabe? Se bobear, por conta, assim, de eu estar mais na modernidade vendo os meios, porque o Issal aprendeu com revistas, que ele fazia um pedido e vinha depois de 40 dias de fora, né? Ele realmente teve que desbravar, né? E então, às vezes, questão de mágica, eu até ensinei mais para ele, só que ele me ensinou uma coisa indiretamente, e várias coisas que isso não tem como você ensinar para outra pessoa, só pode ser aprendido, e é na convivência com ele. Legal. Foi na convivência, porque como é que você faz para colocar algo que é impossível transformar no Brasil? Todo aquele know-how que ele teve de show, quando ele falava às vezes, não vamos por aqui, sabe? Porque realmente ele tem um passado, e isso tem que ser respeitado. Com certeza. E essa referência para mim é que é importante, porque eu acho que a referência, quando a gente quer alguma coisa, as referências são importantes. Eu até falo que quando um leão nasce, ele não é o rei da floresta. Ele é um gatinho inofensivo, se você chutar, você até mata ele, mas o que torna ele leão?
que torna leão é ele convivendo com os outros leões, aí ele vê os leões chegando e os outros animais ficam com medo, ele vê a leoa caçar, que é uma exímia caçadora. Essas referências vão fazendo com que ele se torne o rei da floresta. Se ele crescesse com galinhas, por exemplo, ele ia ser um animal temeroso, pelo mais potencial que ele tivesse, se batesse o pé, ele ia ficar com medo. Talvez ele nem soubesse que ele era um leão. Né? Então, essas referências são importantes. Então, essa referência com o Issal foi importante. Os maiores ensinamentos foram quando eu levava ele para casa dele, a gente tomando um café, ali, vendo como que ele agia. Esses ensinamentos indiretos todo é o valor. Que legal. E aí a gente pode falar também, né, Laures, que assim, é uma questão até para vocês, né, que estão nos ouvindo, né, estão nos vendo, que é aquela questão assim, ó, cuidado com quem você anda. E o mais acima de tudo é o seguinte, você pode fazer a tua escolha. Né? Hoje, né, Laures, graças a Deus a gente tem clientes, a gente tem amigos, então assim, a gente pode escolher, né? Graças a Deus, né, Laures, essa questão. Então assim, esteja perto de pessoas boas, pessoas que te põem para cima, pessoas que querem o mesmo propósito, pessoas que façam a diferença e pessoas que realmente muitas vezes precisam, né, Beto, de uma mão, sabe, assim, de um apoio de falar o seguinte, sai dentro da tua, né, da caverna, sai dentro da caixa, vem aqui comigo que a gente vai fazer. Então assim, seguir o propósito. Então é importante, não fiquem, pessoal, sabe, ao lado de pessoas, sabe, negativas, pessoas que realmente que não querem realmente o teu crescimento. Então, o poder da escolha está dentro da gente. E naquele momento você teve a escolha, né? Como um líder, né? De fazer. Falando em liderança, não vamos falar, né? Vamos segurar um pouquinho isso aí, que a gente quer também conhecer um pouquinho, né, do lado ilisorista, né? Falando em liderança, Beto, o que a gente poderia, né, passar para o público, aquela coisa? Você tem alguma coisa, não sei, eu tô te pegando, mas por sempre o mágico tem aquela questão, né, tem a carta embaixo da manga. Na manga, né? Na manga. Mas assim, quando a gente fala de liderança, né, como a gente falou que você, né, tomou a posição, tomou essa iniciativa e foi um líder naquele momento que transformou a tua vida. Mas para o público, para a gente saber um pouco, a gente poderia compartilhar uma coisa com eles? Você tem alguma coisa que você pode mostrar para eles quando a gente fala em liderança? Claro, eu ajustei aqui inclusive um efeito para a gente fazer aqui no podcast. Eu fiquei pensando que isso é uma dinâmica que a gente faz em empresas com coisas maiores, Sim. com cartões. Mas aqui eu falei, com esse mesmo conceito eu vou trazer com um baralho, eu vou fazer com vocês aqui uma mágica. Legal. Vou utilizar aqui um baralho. Legal. Tá legal? Olha só, vamos só misturar aqui. E vamos fazer, Laurens, ou melhor, Adriano, tá, depois eu vou fazer. Eu vou fazer o seguinte, só mostrar aqui para várias cartas diferentes, tá? As costas dela também, todas diferentes. Eu vou passar meu dedo entre as cartas e eu quero que você fale para em alguma posição, Ok. Tá bom? Para. Aqui? Isso. Pega a sua carta. Aqui. Isso. Pode mostrar para... Mostra para a câmera. Pode mostrar na câmera. Aqui. Pronto? E você mesmo pode colocar no baralho e pode embaralhar. Vamos colocar aqui. Pode, fique à vontade. Sempre quis fazer esses truques. E todo mundo aqui vai participar dessa... Vai ensinar vocês a fazerem. A sua carta é um objetivo, é uma meta que a gente vai ter que alcançar a partir de agora, certo? Certo. E nós vamos fazer nós aqui. Deixa eu separar aqui alguns montes. Esse é o objetivo. E aí eu pergunto, como é que a gente faz algo se tornar real? Como é que a gente faz algo acontecer? Só tirar uma cartinha azul aqui, que é de outra mágica. Como é que a gente faz algo acontecer? E a coisa funciona assim. Nossa, segurar esse monte só. Deixa ele aqui, esse aqui fica comigo e esse aqui fica com você. Beleza. Pegue um monte. Baralho. Sim. E o que nós vamos fazer? Eu vou ensinar vocês alguns movimentos de poker, alguns movimentos de carta, tá? Legal. Coloca uma carta na mesa. Uma na mesa. Isso. Isso aqui se chama queimar uma carta, tá? Misturem elas. Misturem. Perfeito. Estamos embaralhando. E agora é o que a gente vai fazer até acabar as cartas na mão. Eu vou queimando cartas. Posso queimar uma, duas, três, quantas eu quiser. Embaralhar o restante até acabar as cartas. Conforme for fazer, até acabar. Embaralha. Não, pode ir colocando, é assim. Sim. Finalizou aqui. Finalizou. Perfeito. Só finaliza, esperar o Laurens lá. Uma habilidade danada aqui que vocês estão Vai. presenciando aqui, galera. Vai no seu tempo, viu? Fica tranquilo. É que ele também pegou a maior parte de cartas ali, né? Você deu o baralho inteiro pra ele? É que ele é preparado, né? Essa questão, o líder, ele sabe... Vamos lá, agora, o que acontece? Eu vou fazer primeiro e depois vocês fazem depois. Okay. Eu vou
selecionar uma quantidade de cartas que eu vou descartar aqui da mesa. Então, deixa eu ver aqui. E vou ficar com algumas na mão. Vou descartar essas daqui, vou ficar com essas na mão. Você... Perfeito. Pode colocar até aqui mesmo. Adriano, você também. Essa aqui eu vou descartar. Perfeito. Agora, eu vou contar quantas cartas eu fiquei na mão. Eu vou colocar elas na mesa assim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu fiquei com 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Perfeito. 1, 2, 3, 4, 5. Perfeito. Agora a pergunta. Vocês embaralharam como vocês quiseram. Vocês soltaram quantas cartas vocês quiseram. Vocês fizeram de acordo com o know-how de vocês esse embaralhamento. Sim. Tá? Será que a gente atingiu o resultado no topo do baralho? Porque a minha primeira carta, ela é um 5 de copas. Sua carta foi parecida com essa? Parecida. Parecida, né? Laurence, vira a sua primeira carta. Também foi um 5. Então a gente está em sintonia, estamos em sintonia. Se tudo que eu falei aqui fizer sentido, a sua primeira carta tem que ser o resultado, que é justamente o 5 de espadas. E pode virar aqui, ó. Pode virar, não é as cartas, foi você que escolheu. E o que acontece? Como que essa mágica se dá? Fantástico, velho. Porque o líder, sabe qual que é o papel do líder, Adriano? Qual? Configurar o ambiente. Eu configuro o ambiente e confio nas pessoas. Legal. Sabe? É lógico, eu sei com quem eu tô lidando. Por exemplo, ele teve mais cartas, tudo bem, ele aguenta, esse é o trabalho dele. Né? E a mágica ela acontece na preparação, não aqui agora. Como que eu preparei essa configuração e eu deixei que você fizesse o seu trabalho confiando em você, sabendo que você podia embaralhar à vontade? Como que eu fiz isso? Né? A liderança é justamente isso, configurar um ambiente para que o efeito se manifeste. E é isso que a gente faz, porque na hora em que as cortinas abrem, você não tem segunda chance para fazer alguma coisa. Né? Ajuste, tudo tem que ser feito antes. Nos bastidores. Nos bastidores. Tem até uma frase do Circo du Soleil que fala: qualquer improviso no palco pode custar vida. Olha só. Né? Então, tudo isso tem que ser feito antes. E essa mentalidade é uma mentalidade muito importante, porque a gente negligencia esses detalhes. E você não tem segunda chance de causar uma boa impressão para um cliente, por exemplo, nas vendas. Se eu vou fazer aqui, se eu erro essa mágica, sabe o que acontece? Eu não faço nunca mais essa mágica. Não porque vocês não são gente boa, não porque vocês não são bacanas, a gente tem amizade, mas é porque não vai funcionar. Não tem como eu causar segunda impressão, não tem como você se surpreender com esse efeito de novo. Sim. Então, como é que a gente deixa de negligenciar essas etapas? Só tendo uma experiência. E a experiência precisa de um instrumento que é a mágica. É isso que a gente leva para falar quando a gente fala sobre vendas, sobre encantamento, sobre atendimento ao cliente. Se você fizer uma coisa errada, você não faz nunca mais. É verdade. Você morreu. E a gente fala, né, Laurence, também, pegando esse gancho aí do Beto, é aquela coisa. A experiência Plutz, né? É isso que a gente fala, né, Beto? Você já viu alguns trabalhos nossos, já teve, né, essa questão, já participou, né, de alguns projetos nossos, mas assim, é o que a gente realmente entrega para o cliente, né? O momento Plutz, o momento que realmente de fazer diferença. Então é algo mais, essa coisa que você comentou, né, que é muito bacana, é muito legal. Bom, se a gente colocar, então falamos de liderança, você foi lá e fez, então foi um dos, né, acho que com certeza um dos maiores eventos, e aí você seguiu, né, com o ISAL, aquela coisa, e no decorrer de tudo isso, eu sei que você tem, né, o teu canal no YouTube, você tem o seu Instagram, e aí você começou a fazer alguns trabalhos também, né, de apresentações, você também começou a fazer alguns trabalhos em algumas empresas, né, que eu já fiquei sabendo. Então assim, depois de tudo isso, te deu mais garra, mais força para você realmente seguir o teu propósito. Foi aí que começou. Desse ponto, que foi a tua liderança, o que mudou, né, Beto, para você, para a empresa, depois com a questão do ISAL, o que mudou para você e para eles nessa questão? O que foi legal aí? A gente descobre a nossa individualidade, a nossa identidade, né? Sim. Porque quando a gente fala do mundo artístico, né, todo mundo é um artista, um artesão naquilo que faz. Sim. Você precisa encontrar o seu caminho. E esse caminho é muito individual, né? Então, o que eu posso fazer de melhor? As pessoas, elas têm que vão ajudar os outros, às vezes com trabalhos voluntários,
Não, eu tenho o meu trabalho aqui, por exemplo, você tem a sua empresa, tem a minha, tem um rapaz que tem a borracharia, e eles acham que para ajudar os outros eles têm que fazer trabalhos voluntários, ir lá, de repente entregar lanche na rua, porque assim estão contribuindo. Sim. Mas não, se você quer ajudar as pessoas, faz aquilo que você faz de melhor, sabe? Que você vai ser bem remunerado para isso. A sua habilidade, né? A sua habilidade. Eu ando mais de 30 quilômetros para levar o carro no mecânico, porque aquele mecânico é o que realmente eu gosto dele, eu confio nele, ele é habilidade bom. Dele. Habilidade. Então, se você fizer o que você faz bem, você está ajudando os outros. Legal. E foi quando eu descobri, de repente, qual que é esse meu contraste com o Oissal. Sim. Assim, eu não tenho conflito nenhum, inclusive quero estar com ele sempre, né? É uma grande honra. Eu adoro o trabalho dos bastidores, porque se alguém está no palco e é bom no palco, o time tem que ser bom também. Legal. Quem está no palco. Então eu adoro esse trabalho. É um trabalho que dá trabalho. Dá trabalho. É um trabalho que dá trabalho. Trabalho que dá trabalho, mas eu gosto. Só que assim, eu estaria sendo muito negligente se eu não colocasse a minha identidade, se eu não colocasse, de repente, um talento em função disso. Legal. E isso eu só realmente comecei a movimentar esses projetos quando eu fiquei sabendo disso. Qual a ajuda que você faz para os outros? Entendeu? Então, de repente, nos bastidores, com o Oissal dentro da empresa, eu não ia estar cumprindo essa finalidade. Legal. Por isso que eu comecei realmente a atender as empresas, comecei a atender com treinamentos, com a própria palestra, né? Porque eu acredito muito no ilusionismo como instrumento. Foi uma mestre do Kung Fu que ele falou que as empresas hoje, as pessoas, empresas, todo mundo está carente de instrumentos, ferramentas. É verdade. As pessoas querem se desenvolver, mas está faltando o quê? Um instrumento, uma ferramenta. E sem um instrumento, sem uma ferramenta, a gente demora muito. Se tivesse um parafuso aqui na parede para tirar com a mão, você ia demorar, às vezes nem ia conseguir tirar isso, falar a mão. Sim. E uma ferramenta que você faz, você consegue aquele resultado. E é assim, incrível, porque essa habilidade, né, de fazer o ilusionismo, de fazer a mágica acontecer, que você fez aqui, foi incrível mesmo, é fascinante. Mas o significado que vocês dão para ela, o conteúdo que vocês agregam a isso, essa ferramenta, essa habilidade, porque ela poderia ser só simplesmente um ato, né? Sem você agregar um significado. Entretenimento, né? E você agregou a questão da liderança, pô, foi show de bola. E entre outros temas também que você faz e agrega esse significado ao superpoder que você tem, né? Fantástico. Agora imagina se é você que faz a mágica, Lawrence. Que é o que a gente propõe nas empresas da dinâmica. É você fazendo. Porque lá você vê que, nossa, é tão simples esse efeito. E a mágica é um privilégio só da plateia, não um privilégio de quem faz. E as pessoas percebem que para um efeito acontecer é uma coisa simples. E quando a pessoa faz, ela quebra a barreira do espectador, né? E ela deixa de julgar, porque ela está lá no fogo, ela está fazendo. Então, ela tem a experiência. Uma coisa é uma apresentação artística com conteúdo. Depois eu quero mostrar uma coisa aqui para vocês, dessa questão de o que a gente tem dentro faz a diferença, mas outra é quando você faz, que você põe a mão na massa, que você vai fazer, que aí você sente a dificuldade, você vê que você não está sendo julgado. No final do ano a gente atendeu uma empresa, sim, que foi muito interessante, porque cada um fez uma parte da mágica, sim, e a pessoa menos habilidosa, eu falei, quem que é menos habilidoso aqui para apresentar? Cada grupo elegeu um, então eles que vão apresentar. E eles viram que eles não eram julgados, quando eles iam no palco lá fazer a apresentação, eles não eram julgados. Eles não eram, sabe, o time estava com eles. E aí como que você estende isso para a conduta? E outra coisa, eu não ensinei eles a fazer mágica. Eu mostrei, entreguei o material, falei, ó, tudo que vocês precisam tá aí para fazer. É incrível você ver as pessoas trabalhando juntas. Legal. E é incrível também você ver como que naquela hora as pessoas passam a confiar no que elas sabem. Porque elas têm que fazer, têm que resolver e não tem ninguém para ensinar. E fora aquilo, a gente fica às vezes com algumas mentalidades, né? Ah, não, sem isso eu não faço. Ah, não nasci para isso. Cheio não. de desculpa mentalmente, né? Cheio de desculpa mentalmente. Aquela vozinha que todo mundo tem, né? Aquela voz. Mas quando você muda o contexto, que eles não estão na cadeira deles trabalhando, que eles não estão no balcão deles fazendo, quando muda esse contexto, eles passam a ver que eles têm recursos para aquilo. E como que eles estendem aquilo depois para a conduta. Então essa experiência fantástica. É fantástica. E essa experiência que você teve ali na mesa, né, que tinha que decidir os atos ali na festa lá de Parintins. Exato, aquela experiência. É isso. Exato. E a gente chama muito de crença limitante, né? Aquela crença que a pessoa realmente sempre carregou, né, com ela. E voltando na questão da caixa, né, do presente da caixa, foi aquela questão, né, aquela crença, bom, eu nunca vou fazer mágica, já me falaram que eu não sou bom, então aquela crença que realmente ela acaba se soltando, saindo de uma ação, né, que você realmente tem. E legal,
Beto, então falamos lá depois de Parintins, né? Falamos de todo o trabalho, né, que você já teve. Mas assim, me conta uma história, cara. Acho que deve ter muitas histórias, né, de bastidores. Mas me conta, né, para nós aí, pro público, uma história que fala assim, poxa, aquele bastidor, como você falou muito bem, né? Daquela questão assim, a mágica não tem como errar, né? Não tem o segundo ato, não tem... Mas alguma história que você fala, puxa, foi muito engraçado, foi bem impactante para você, ou algum bastidor, alguma coisa que você teve que fazer uma mágica dentro, né, dos bastidores, ou dentro daquele mundo, né, que você estava ali, né, no espetáculo, e realmente foi feita a diferença, né? Você deve ter um monte, né? Todo espetáculo é cheio de mágicas, né? Sim. Todo ato são cheios de mágicas, que tem coisas que acontecem que até eu me surpreendo. Eu falo, caramba, como é que isso aconteceu? Tinha tudo para dar errado, né? Tinha tudo... deu certo. E deu certo. O mais recente, que foi... assim, ele foi até um pouco meio tenso, né? Porque, você vê, a gente usa como exemplo lá na empresa a moedinha no bolso. Isso é de um filme, eu não lembro o nome do filme agora, que... O rapaz, ele está estudando de voltar para o passado, porque ele viu um quadro, ele vai numa galeria e vê um quadro, tá? E ele se apaixona pela moça do quadro, é uma moça de anos atrás, e ele faz de tudo para voltar. E tem um pesquisador que está falando que se você quiser voltar no tempo, você tem que vestir a mesma roupa, se desvencilhar de tudo do presente, para você poder realmente voltar para lá, através da imersão, através do processo. E ele consegue, ele tira tudo, ele veste a roupa da época, ele compra... E ele vai, ele volta, ele consegue se encontrar com a moça, eles vão lá, ele conquista ela e eles estão decididos a morar juntos. Até que uma hora o filme tá para ter o seu desfecho, ele põe a mão no bolso assim, ele puxa uma moeda, a moeda do tempo atual. E aí ele volta, estraga tudo. Por causa de uma moedinha, acaba todo aquele... Todo sonho, né? Todo sonho, toda a preparação, tudo aquilo que ele fez, ele esqueceu de olhar o quê? A moedinha. E recentemente no ano passado, a gente fez o Papai Noel aparecer pro Shopping Paulista. Legal. É um projeto que o Issal pegou, então a gente trabalhou com a equipe e cada evento a gente muda uma coisa, ajusta uma coisa. E esse evento a gente fez todo estruturado. A gente fez tudo, porque era a empresa terceirizada do shopping que contratou uma agência, que contratou uma outra agência técnica, que contratou a gente para fazer. E a gente checou tudo, fomos lá de frente, né? A gente só esqueceu de um detalhe. Quantos anos tem o Papai Noel? O Papai Noel tem uns 48, 50 anos. Ah, legal. Construímos um mecanismo para ele passar por baixo do palco ajoelhado, para ele passar por um alçapão, para ele subir, e aí ele aparecer no palco lá brilhantemente, né? Quando chega o Papai Noel, ele tem 70 anos. Toda aquela mobilidade, vamos falar assim, já não era a mesma, né? Já não era. E a gente foi com tudo, não, vamos fazer agora, ufa, tamo... Legal. Quando chega lá, 70 anos, tem o Papai Noel. Isso era na madrugada, de sábado para domingo, domingo de manhã, ia já começar o evento, as pessoas iam estar lá na praça e à tarde o Papai Noel ia aparecer. E aí, nessa hora, o que você... Qual é a mágica Qual que é a mágica? E aí a gente entra com a mentalidade, que é a mentalidade de a gente recuperar o centro, recuperar a referência para onde a gente quer. Sim. Eu vi nesse evento, eu vi muitos produtores perder a cabeça. Por vários problemas, às vezes o gerador, vamos supor, era para chegar lá no sábado... para chegar no sábado de manhã para ensaio, só que assim, por ser na madrugada, era sexta para sábado, sábado então a 1h, só que eles colocaram na madrugada de sábado para domingos, entenderam errado isso. Então tava lá toda a equipe para ensaiar, o gerador não tinha chegado ainda, eu vi as pessoas perdendo a cabeça, mas a gente ali, por conta do ilusionismo mesmo, dessa predisposição de você, sabe, resolver não ter tempo para fazer a coisa, a gente ali conseguiu, não, é mais a mentalidade que tá por trás, vamos ver, vamos ajustar, pegamos uns tecidos a mais, colocamos ali mais acolchoado Papai Noel, e ele era gente boa, Papai Noel era muito bom, e acabou indo, a gente teve que ajustar o tempo da coisa, né, criamos outro mecanismo, tudo ali de última hora, e no final sempre acaba sendo um sucesso, né, porque a plateia, ela não sabe o que ela vai ver, entendeu? Então ela não sabe para onde olhar, então o encantamento é um favor que a gente usa a nosso ponto, né. Sim. Então, é cheio de novidades. Eu estou esperando a próxima para saber qual que vai ser. E uma coisa que você falou legal, Beto, eu sempre que eu falei assim, é uma coisa que eu já falei isso para você, né? Eu já me declarei uma vez assim, eu tenho um ok com o ilusionismo com mágica. Eu adoro isso, né? Ganhei um presente de você que sempre eu tô lá, né? Tanto pelo baralho, quanto também aquela chavinha que a gente tira, né? Eu sempre tô lá, porque eu gosto disso, sabe, Laura? São duas coisas, 3 coisas. Foto, né, umas coisas que também se adoro, fotografia, a parte do ilusionismo, né, de mágica e dublagem. É uma coisa que para mim, assim, eu encanto. Quando eu começo a ouvir
e tem muitos dubladores que são atores, né? Então você começa a ver aquele ator fazendo aquele papel, você fala, poxa, aquele cara realmente ele é dublador, né? De um filme, alguma coisa. Mas quando você falou dessa questão, né, de você estar ali, de você estar se preparou, também muitas coisas acontecem que não saem do jeito, mas olha que legal, essa preparação do ilusionismo, essa preparação do propósito faz que realmente, vamos supor, com uma liderança, com um trabalho diferente de vocês, faz que realmente vocês o sonho não acabe, né, como aconteceu antes, mas não é frustrados, você tem um foco, né? Acho que a gente pode chamar disso. Você tem um foco, vai acontecer, mesmo com o Papai Noel de 50 anos e com o de 70 anos. Então vocês transformaram aquela adversidade, aquela dificuldade para que realmente vocês possam fazer. Isso é nas empresas, né? Na nossa vida, em vários outros, né, segmentos que a gente vê que a gente tem que ser dar isso. Então não é o primeiro não, o primeiro não vai dar, que a gente tem que parar, né, Beto? A gente tem que realmente continuar isso, como você falou. Teve várias pessoas lá no evento que estavam quase desistindo, né? Mas vocês não, vocês foram lá, continuaram, e com certeza lá foi um evento mágico lá. Sim, e as pessoas que estão com você, as pessoas que você escolhe ou quando de repente tropeçam e caem na sua vida e você nem sabe por que estão lá, elas fazem a diferença. Legal. Você comentou sobre coragem, né? Porque a gente precisa de coragem para fazer algo acontecer. Só que coragem não é o que a gente adquire lendo livros, estudando, meditando. Sabe o que torna a gente pessoas corajosas? É quando eu acho que não dá para ir, quando eu penso em desistir, a pessoa que está do meu lado fala, não, eu confio em você, vamos junto, estou com você. É quando por conta de alguém depende de você e você não pode falhar por conta dessa pessoa, e aí você é obrigado a dar certo por conta dessa pessoa, ou para não frustrar as expectativas dela, da imagem que ela tem de você, ou muitas vezes porque realmente ela depende de você. Sim. É isso que te torna pessoas corajosas. E a gente, no ilusionismo, começa a olhar aquilo que não está sendo enxergado. Como, por exemplo, quando você falou, a gente precisa de pessoas que nos apoiem. Isso. Só que esse apoio, muitas vezes, ele vem disfarçado. A gente precisa de pessoas que às vezes não acreditam na gente. Sabe por quê? Porque a gente não sabe quem a gente é. Sabe, a gente conta muita historinha pra gente. Ah, não, porque isso, eu não sei aquilo, eu não sei não, eu não... Então a gente, se alguém acredita nessas minhas historinhas, tá ótimo, precisa de alguém que duvide de mim. Para com isso, sai daí, você pode mais, você vai. Né? E hoje eu falo lá na equipe, tem a minha parceira que é a Joana, né? Ela também, assim, a gente forma uma dupla boa. Fantástica, Joana. Excelente, né? Excelente profissional. Mandar um abraço para ela, assim, poxa. Abraço, Joana. É isso aí, vários trabalhos que eu vi, inclusive, né? Se você... a gente vai deixar aqui para vocês, né? Que é alberto.baione, né? Que é o seu Instagram. Teve muitos, né, momentos lá que ela tá junto, né? Que ela tá fazendo realmente vários trabalhos junto com você lá. Uma excelente profissional dos bastidores também, né? E, assim, ela é uma ponta firme, no sentido que às vezes eu espanei determinado e ela segurava a onda. E ao contrário também, ao contrário, né? Ela espanava e eu segurava a onda. Então a gente tem... Ela tá há 11 anos com o Issal. Poxa, que legal. E há uns 3 anos nós montamos um projeto juntos, onde aquela questão da individualidade, onde nossa individualidade a gente quer também passar uma mensagem para as pessoas, a gente como sendo Alberto e Joana. Então a gente tem esse projeto, que é um projeto assim, diferente do Issal, que é um projeto clássico. O Issal ele vai muito na linha... nessa linha de transmitir a mensagem do show clássico. A gente quer uma coisa mais jovem. Legal. É a mesma coisa, só que com um ritmo mais jovem. Bacana, né? bacana. Então, estamos com esse projeto aí. Esse ano a gente tem uns projetos. Tá ouvindo, né? Vários projetos novos aí. Depois, no finalzinho, nós vamos falar. Você comentou, Beto, também na questão da motivação interna. Exato. Entendeu? Motivação interna, assim, como que a gente tem? Tem, né, Laures? As pessoas que vão lá e dão a mão, né? Como que eu falei, aqui tem uma parceria. Né? Há 2 anos atrás, né, Laures? Isso aqui, né? E outra, pessoal, dá uma olhadinha no primeiro, né, Plutzcast nosso, qual é a nossa história, qual é a história da Plutz. Então, assim, foi o dia que nós pegamos nas mãos e falamos o seguinte, você pode mais. E o que você falou pra mim? Você pode mais também. E aí nós fomos juntos, né? E nós estamos aqui. Então, aquele momento que você, né, falou com a Joana e vocês foram... E o que a gente pode falar um pouco, ou você pode apresentar alguma coisa, não sei se você, né, tá... Mas dessa motivação interna, Alberto, assim, Beto, o que a gente pode falar, até para o público, né, para falar assim, poxa, tem muitas pessoas que têm essa motivação e não sabem, né, daquela motivação interna nossa, né? Exato, motivação é um tema muito polêmico, né? Sim. Porque a gente fala, pô, motivação é importante, mas se você for um imbecil motivado, você é capaz de fazer coisas muito piores, né? Mas o que a motivação pode fazer diferente? Eu tenho até aqui uma
uma dinâmica que eu quero mostrar para vocês, tá? Que eu também adaptei aqui na mesa, aqui, pra gente poder tá fazendo juntos aqui, tá? É o seguinte, eu vou fazer agora com você pela questão aqui. Agora sim, tenho 3 laranjas aqui, tá? Aponta 2 para mim, por favor. As 2 da direita. As 2 da direita? Isso. Vamos tirar essas 2 da direita e vamos deixar aqui na bandeja somente essa laranja que vai ficar aqui, ó, o tempo inteiro aqui. Você se considera uma pessoa motivada? Sim. Ok. Sabe uma coisa curiosa da motivação? É que aquilo que me motiva é diferente do que motiva o Adriano, diferente do que te motiva. É uma diversidade de fatores que fazem você entrar em ação e que fazem eu entrar em ação também. Para representar essa diversidade, eu vou utilizar um baralho mais uma vez. São 52 cartas diferentes, cores, naipes. E a diversidade faz com que elas criem-se jogos que são jogados desde cassinos luxuosos até bares de esquina, né? Então eu vou misturar e mais uma vez eu vou pedir para que você, pensando no que te motiva, pode até examinar o baralho, veja se é um... Obrigado, não tô brincando, pode, veja se... Baralho normal, né? Perfeitamente. E agora, ó, não tirem o olho da laranja aqui, tá? Eu vou passar o dele e você fala para em qualquer lugar que você queira, tá? Para. Aqui? Passou mais, quer essa aqui ou quer que eu passo mais? Não. Vamos lá. Essa carta. Agora, é muito importante que eu não veja ela, tá? Eu vou me virar e aí você pode mostrar a carta ali pra... Pode mostrar para Adriano também. Menos pra mim. Ok. Visto? Visto? Tá, agora é o seguinte. Pega a sua carta assim, encosta, e rasga ela. Opa, peraí. Sério? Pode rasgar. Isso. Perto, barulhinho, ó. Barulhinho, isso. Excelente. Junta ela assim novamente. Junta. Não, assim, pode passar ela. Vira ela e rasga mais uma vez. Com barulhinho. Gostei disso. É isso aí. Excelente. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Por que você rasgou essa carta? Porque você pediu. Claro. Mas você lembra que eu falei também, quando para você pegar, você pensar no que te motivava para pegar a sua carta? Claro. Né? Sabendo que era o que representava a sua motivação, por que você rasgou? Verdade. Né? O pessoal às vezes pode estar rindo, pode estar sendo até cômico, mas isso que a gente faz. A gente às vezes sai motivado de alguma palestra, a gente estuda, a gente cria às vezes aquela, sabe, acende uma luzinha dentro da gente e na porta de saída vem alguém e fala alguma coisa e faz isso, faz com que a gente rasgue. E nunca é a outra pessoa capaz de nos desmotivar. A motivação, o único responsável por isso somos nós mesmos. E no final, deixa eu ver agora qual que é. Agora eu posso ver qual que é. Ó, mas virou 4 mini cartas, ó. Virou 4, vamos ver aqui. Agora que estamos aqui, vou mostrar aqui pro pessoal, 4. Sabe qual que é a boa notícia? É que por mais que esteja em pedaços aquilo que nos motiva, sempre fica um pedacinho de nós lá dentro. Isso aqui foi o que aconteceu quando as pessoas me falavam que para eu desistir. Ah, não, você não é bom mágico. Né? Teve até uma moça que falou assim, bom começo para você, mas sabe, tipo assim, não... Você tem um tempo, né? Ela falou isso pra você. Só que eu acreditei. E aí fui lá, montei minha empresa, fiquei 14 anos achando que eu estava cumprindo o meu papel. Estava na maior ilusão. Porque dentro de mim ficou um pedacinho. Guarda esse pedacinho com você. Quero que você guarde. Porque agora, olha o que eu vou fazer com a sua carta, Lawrence. Olha o que eu vou fazer com a motivação. Tem uma teoria que se a gente juntar todos os pedaços e colocar uma vibração certa, alguma coisa pode dar diferente. E olha o que eu vou fazer com a sua carta. Não vou fazer nada. Sabe por quê? Porque da mesma forma que nunca é outra pessoa responsável por nos desmotivar, a motivação também depende de nós. Quando nós estamos com o coração aberto. Quando a gente está com o coração aberto, a gente consegue se motivar e achar na busca desse propósito. E por falar em buscar dentro de nós, tem essa laranja que você escolheu para estar aqui. E dentro dela, mãos vazias, eu vou... Caramba, lembrando que tinham 3 e descartou 2. Descartou 2. E aqui ficou o tempo todo. Aqui não tem corte, né? Vamos abrir aqui essa laranja. E dentro dela tem algo. Você mesmo pode pegar. Barulhinho. Isso. Deixa eu até com a toalhinha aqui pra você. Dentro dentro dessa carta tem um plástico. E dentro do plástico, o que tem dentro dele? Uma carta. Uma carta dobrada. Dobrada. Uma carta
Vamos ver. Uma carta inteira. Uma carta vermelha, de ouro. O 4 de ouro, a carta que você escolheu, uma carta inteira faltando um pedaço. Se tudo que eu falei aqui fez sentido, que realmente sempre fica um pedacinho dentro de nós, daquilo que nos motiva, esse pedaço tem que ser exatamente o que está faltando. Pode checar? É o mesmo? Pode mostrar para a maior ilusão é a gente buscar truques e artifícios fora em truque. O que realmente nos motiva sempre está dentro de nós. É a gente parar, acreditar, mais a gente acreditar em Deus e saber ouvir o nosso coração, que a gente vai ter o caminho certo. Essa carta fica de lembrança para você. Poxa, Beto, isso aqui é demais, cara. Foi... Você vê que momento, né? Sensacional. Por isso que eu falo, né? É um prazer enorme, cara, sabe, estar aqui com você e participar do... Vou guardar. São pequenos, né? São pequenos atos. E desculpa interromper, mas assim, eu vou guardar a carta e o significado que ela vai ter para mim. E eu sempre vou lembrar dessa questão dos sonhos. Porque a gente tem as motivações, né? A gente tem o propósito, mas todos os dias a gente tem os desafios, os obstáculos também. E tem dia, né, a gente é um ser humano, que tem dia que a gente está lá e precisa realmente daquela força, né, Adriano, um do outro. Sim. Por isso que a gente está aqui todo também. Dia. Mas isso aqui vou guardar com carinho e vou sempre lembrar da questão dessa motivação interna, do que está lá. Puxa, uma honra. E mesmo que as pessoas duvidem de você, que a circunstância, o cenário jogue contra, se sobrar um pedacinho dentro da gente, com certeza aquilo está vivo. Assim como foi com você depois de 14, 15 anos, assim como é com a gente na Plutus, que tem 2 anos hoje, né? E até aqui, quantas lições, quantos obstáculos, quantos desafios, aprendizados, a gente teve que vivenciar, experienciar para trazer a gente até aqui hoje, né? É verdade. Então, acho que a Plutus também, né, Adriano? É um pedacinho de algo, de um sonho que estava lá e algum dia ele se quebrou, se despedaçou por qualquer motivo que seja da vida. Então, Alberto, obrigado por essa experiência, que foi realmente uma experiência, né? E vou guardar a parte material da carta, mas com um ensinamento que é muito além da questão material. Puxa, que honra. Que legal. E, assim, curiosamente, no meu Instagram, a primeira foto do meu Instagram foi quando essa mágica mesmo, esse truque aqui, sim, ele começou a fazer parte do repertório. Eu tive um insight, eu mesmo tive um insight com essa mágica, e eu postei uma foto da laranja, de uma carta com um pedacinho, e não sei porquê, mas foi justamente o 4 de ouros, a carta escolhida. Olha só, que sabe que a pessoa escolheu, e aqui também você escolheu o 4 de ouros. Isso foi uma... Que legal. Foi uma coincidência, né? Ninguém, né? Como eu falo... Mais um presente da vida. Mais um presente. Eu não acredito em coincidência, e Deus prepara tudo isso. Isso foi desenhado para nós aqui. Com certeza. Tá junto, né? Com você. Então, assim... Alberto, eu falo para você, nós estamos chegando ao final, né? Tem aquela, puxa, né? Tá tão bom, né? Tá tão bom. Nosso tempo passou que a gente nem viu, né? Nós estamos aqui basicamente 1 hora aí de Plutuscast. Mas assim, para a gente encerrar, então assim, quem pode encontrar você nas redes sociais, né? Então, teu Instagram vai estar marcado aqui embaixo, que é o alberto.baione, né? Que vai estar lá, né? A hashtag também, vai ter o @ para você. Mas assim... Falando de empresa, né? O que as empresas poderiam, né, no caso, ter essa diferença de um treinamento de vendas, motivação? Fala rapidamente, Beto, o que você poderia até para oferecer, né, para as empresas, treinamentos internos, in company, como que é isso para o pessoal realmente descobrir, até seguir você e com certeza, né, ter os trabalhos teus aí que vão ser... Com certeza, a diferença que vai fazer na vida das pessoas, vai das empresas. Legal. Tem a linha das palestras, palestras artísticas, shows, em que a gente faz essas demonstrações de ilusionismo. Sim. E lá a gente pode usar também ilusionismos maiores, como colocar uma pessoa dentro de uma caixa, porque isso mexe com o fator humano. Sim. Quando eu vejo um ser humano lá preso, né, eu consigo me conectar, então causa um impacto maior. E é uma chance das pessoas receberem a mesma mensagem, só que num contexto diferente. Legal. E tem a questão dos treinamentos, que é uma outra proposta também, que através da mágica, elas podem experienciar essa mentalidade mágica, que é a mentalidade, como a gente já conversou aqui, de você não ter 2 vezes a mesma chance para apresentar. A questão também do ilusionismo, o que eu não estou vendo,
eu estou vendo isso, mas o que eu estou deixando de ver? Qual que é o próximo ciclo? Então, tudo isso através de experiências, as pessoas podem despertar esses insights, e com isso a gente tem isso aí de melhores de resultados, né? Que é o que o ilusionismo traz, que é esse trabalho que a gente está fazendo aí. Tá? Que bacana. E como uma última mensagem, eu queria até deixar para o pessoal aqui, né? Porque se a gente fosse juntar tudo que a gente falou, o que faz a diferença é você estar com o coração aberto, que eu sempre falo. Né? Legal. E o que faz com que a gente não esteja com o coração aberto para as coisas e não aprenda? E eu falo que são as ilusões. Eu quero compartilhar aqui, se me permitir, a maior ilusão de todas. Até pro... Pô, a gente tem que fechar com chave de ouro, né? Poxa, fechar aí com um momento legal. Vou mostrar aqui, deixa eu... Isso aqui é uma das maiores ilusões de todas. Né? De um lado eu tenho 1, do outro 2, do outro 3, do outro 4 e no estalo de dedo 1 novamente. Vou fazer mais uma vez. 1, 2, 3, 4... e no instalo 1 novamente. Essa é uma das maiores ilusões, porque você se ilude porque você já conhece o que é um dado. As pessoas sabem já o que é um dado. Porque eu não tenho um dado aqui, o que eu tenho é isso. Essa é a situação que eu tenho. Se eu segurar assim, você vai ver o número 1, e se eu segurar assim, você vê o número 3. A mesma coisa do outro lado. O que eu tenho é isso, não é o número 2. Se eu segurar assim, você vai enxergar o número 2, 1, 2. E basta eu segurar assim para você ter a percepção que está vendo o número 4. Tudo por causa que você já sabia. E a maior ilusão é quando a gente acha que a gente sabe. Quando a gente acha que sabe, a gente não se permite enxergar o que realmente está acontecendo. Pode ser que nesse momento agora, você esteja passando por algum momento totalmente diferente. Só que, por conta das suas experiências lá do passado, você vai enxergar as mesmas coisas. E você não vai ter olhos para enxergar essa novidade. Porque você já sabe e você não está aberto também para aprender. Ah, eu já sei. E é tão fácil a gente cair nessa armadilha. É tão fácil porque se você acha que sabe como esse truque é feito, dos pontinhos, você vai se surpreender quando eu mostrar que eu tenho aqui sim o número 3 e o número 4 de verdade. 1, 2, 3, 4. E logo agora você achou, falou, puxa, eu já sabia e já se surpreendeu de novo. E uma das coisas que a gente não percebe, quando a gente acha que sabe, a gente não aproveita o potencial da situação. As situações ela tem tanto potencial, mas, tudo bem, até o 4. Mas o que mais a situação está dando? Como que eu mantenho o coração aberto nessa humildade de estar sempre aprendendo, de estar sempre vendo, de estar sempre me colocando no meu lugar, né? Porque se eu falo para você que nós chegamos até o 4, por que não tem potencial para chegar no 5 e também no 6? De verdade. É impressionante. Porque ser mágico é só uma questão de ter um olhar diferenciado para a situação, né? É aquela coisa, olhar onde todos olham e enxergar o que ninguém vê. É verdade. Isso é mágica. Que bom. Beto, bom, é que eu falei, nós já estamos no final, né, Laurice? Mas assim, o que você trouxe para nós realmente foi mágico. E se você que está aí, acho que essa última, né, de todas as mágicas, o ilusionismo que foram feitos, né, Beto? E principalmente essa, com a questão assim, que a gente pode mais, que a gente pode ter humildade de querer saber muito mais, que é o conhecimento. E é uma coisa, pessoal, que eu falo para vocês, ninguém tira isso de vocês, tá? A gente pode tirar, né, por exemplo, bens, carros, dinheiro, o que for, mas nunca ninguém tira o conhecimento que está dentro de você. Então, assim, busque mais conhecimento, busque mais esse trabalho. Inclusive, eu falei assim, nós vamos deixar marcado, né, o seu Instagram, né, uma pessoa que eu falei, além de pessoa, um profissional fantástico, para que realmente você possa buscar mais aprendizado, para que esse aprendizado pode servir para a tua vida, para o teu trabalho, para as empresas e fazer a diferença na vida das pessoas e das empresas. Certo, meu amigo? É isso aí, agradecer o Beto, o Betão aí por estar aqui com a gente, né? E hoje super especial. E as empresas aí, né? Com certeza aproveitar esse super talento, esse super poder para levar transformação na vida das pessoas aí, dos colaboradores, da família, de todo mundo aí que com certeza se me tocou e fez a diferença na minha vida, com certeza pode fazer a diferença na sua vida, dos seus colaboradores, da sua família. Então fica aí, Super Alberto Baione, obrigado. Eu que agradeço e mais uma vez, uma grande honra ter participado, porque eu confio muito na honestidade que está por trás, né, do coração, que está por trás de tudo que vocês colocam à mão. E para mim é uma alegria imensa estar nesse projeto, estar participando disso. Muito obrigado mesmo. Como diz o Laurice, né, a gente fala, alegria compartilhada, né, a alegria quando a gente faz, ela se multiplica. É isso que a gente quer, realmente multiplicar o que você tem, que as pessoas, todas as histórias que vêm aqui pela frente, já passaram e vão passar ainda, né, do Plutcast, para a gente realmente é excepcional. Então assim,
Muito obrigado de todo o nosso coração, obrigado mesmo por você, pela pessoa, pelo profissional, pela amizade, pelo carinho realmente que nós temos e você tem pela gente. A recíproca é verdadeira. Isso aí. Pessoal, muito obrigado, né, por vocês estiverem aqui com a gente aí, são mais de 1 hora, né, de Plutzcast, certo, Laures? É isso aí. E com certeza, daqui a pouco aí vocês vão ver o próximo, fiquem ligados, se inscrevam, por favor, no sininho, coloque os seus comentários, passem comentários para o Beto, com certeza já coloquem ele lá na lista lá do Instagram. Então acho que com certeza tem o canal dele no YouTube também, que com certeza nós vamos deixar aqui e vai ser muito legal. Pessoal, mais uma vez, muito obrigado, um forte abraço e até o próximo Plutzcast.